houve um movimento no século XV que causou uma transformação religiosa na Europa e posteriormente no mundo inteiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Jefferson Rocha, este é o seu canal teológico. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que iniciou-se na Europa durante o século XVI, liderado por um monge chamado Martinho Lutero, um monge alemão, ao qual, por meio das suas 95 teses, ele critica a igreja e assim o papado. Embora Lutero ele seja o nome mais reconhecido na Reforma Protestante, ele não foi aquele que deu o start inicial. As bases da Reforma vai um período anterior a ele, através de um professor inglês chamado John Wycliffe. Ele levanta várias críticas à igreja, principalmente ao papado, o qual ele mesmo diz que o nosso Papa é Cristo. Wycliffe ele tinha alguns pontos de vista e entre eles estão a pobreza apostólica, a escritura como única lei da igreja, os eleitos são a igreja, não o Papa e os cardeais, e Cristo como o cabeça da igreja e não o Papa. Isso foi uma base para que em 1517 a história da igreja recebesse assim então uma reforma. O estopim da Reforma Protestante acontece em 1517, quando Lutero se depara com Domiciano Tetzel vendendo indulgências em Wittenberg. Em resposta a isso, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero escreve as suas conhecidas 95 teses e coloca assim na porta da Catedral de Wittenberg, criticando assim a postura da igreja e também a postura do Papa. Em um desses discursos, Lutero diz que é audacioso assegurar que o Papa possa livrar as almas do purgatório. Se ele pode fazer isso, então ele é cruel em não livrá-las todas. As ações de Lutero rapidamente ganham força e repercutem assim por toda a Europa. No ano seguinte, então, 1518, ele é chamado de herege. Sim, as suas posições são tidas como heresias e ele assim é chamado para ir até Roma. Em 1520, então, Lutero recebe uma carta do Papa, chamada de a Bula Papal. Nessa bula ele pedia com que Lutero se retratasse, voltasse atrás naquilo que ele tinha escrito nas suas 95 teses, senão ele iria sofrer de excomunhão da igreja. Lutero ele convoca assim então alguns professores e alguns estudantes da Universidade de Wittenberg até a praça pública e não faz nada mais e nada menos do que queimar essa bula papal, causando assim uma grande revolta para o Papa. Em 1521, então, é o ano em que a assembleia chamada de Dieta de Worms acontece, onde então Lutero é tido realmente como um herege da igreja. Este acontecimento faz com que Lutero fique exilado no castelo de Wartburg durante um ano. E neste um ano ele começa a fortalecer as suas ideias. Além das 95 teses, Lutero então ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, como também escrever outras ideias. Lutero ele também teve apoio de um professor da Universidade de Wittenberg chamado Felipe Melanchthon, o qual ajudou ele a consolidar assim a sua doutrina da reforma. Seu amigo então redige assim o que chamamos de a Confissão de Augsburgo em 1530. Um documento composto por 21 artigos que defendiam o protestantismo e indicava 7 erros na igreja. Embora a ideia aqui de Lutero não era dividir a igreja, mas era fazer com que a reforma acontecesse dentro dela. A ideia dele não era com que a igreja se separasse e cada um fosse para o seu lado, não. Ele queria que todos continuassem juntos, mas com uma reforma, onde a palavra, as escrituras, fosse a palavra maior. Aquele que iria mostrar o caminho para a igreja. Então, a Reforma Protestante veio e dividiu assim a igreja ocidental. De um lado nós temos agora os católicos e do outro lado nós temos os reformadores, conhecidos posteriormente como os protestantes. Esses protestantes, ou os reformadores, resumem assim toda a sua doutrina em 5 solas, ou 5 somente. O primeiro deles é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus.